O ano é 2001 e a Microsoft acaba de lançar uma ferramenta que promete revolucionar a forma como as empresas fazem a gestão das suas informações. E assim nascia o SharePoint, que realmente cumpriu a sua promessa. Olhando de lá para cá, ele foi adotado por mais de 250 mil empresas e já é utilizado por quase 200 milhões de usuários. Mas será que hoje, mais de 20 anos depois, com tantos novos concorrentes que apareceram, ainda vale a pena aprender a utilizar o SharePoint? E a resposta é que o SharePoint é uma ferramenta tão consolidada, tem tantas empresas utilizando, que ele é altamente demandado no mercado de trabalho. Se a gente olhar agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no LinkedIn e procurar por vagas que pedem o SharePoint como um pré-requisito, dá para ver que existem mais de 3 mil vagas abertas no Brasil que trazem ali o SharePoint como um pré-requisito. Então, conhecer o SharePoint é uma coisa que realmente pode fazer diferença na sua carreira, e nesse vídeo você vai aprender a utilizar os 4 elementos que são fundamentais para criar qualquer tipo de projeto dentro do SharePoint. Agora, antes da gente passar para a parte prática, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Adonis, eu sou sócio e responsável técnico na Squad Hub. Nós somos uma empresa especializada em ferramentas de gestão, já formamos mais de 20 mil alunos, atendemos dezenas de clientes. Se você tem interesse em conhecer a nossa formação em SharePoint ou a nossa consultoria, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e, sem enrolação, falando agora do primeiro elemento que você tem que conhecer para começar a utilizar o SharePoint. Esse elemento são os sites, porque qualquer coisa que você for fazer dentro do SharePoint vai depender de um site, tá? As equipes trabalham dentro de sites, as informações são armazenadas em elementos dentro de sites. Por isso, é fundamental que você conheça esse elemento e saiba que existem 2 tipos de site. Passando agora para a nossa conta do Office 365, vamos abrir o SharePoint e vamos criar o nosso primeiro site. Para isso, vou vir nos aplicativos, no canto superior esquerdo da tela, no App Launcher, e agora vou selecionar o aplicativo do SharePoint. O SharePoint traz esse menu inicial, onde temos a visão geral da nossa conta, e a primeira coisa que precisamos fazer para começar a de fato utilizar o SharePoint é vir aqui na opção Criar Site, que aparece aqui no canto superior esquerdo. O meu está em inglês, aparece como Create Site. E agora temos que decidir por um dos 2 tipos de site que existem. Os 2 sites são os sites de comunicação e os sites de equipe. E aqui eu já vi muita gente errar, temos até clientes que são grandes empresas e que acabaram trocando a função dos sites. Isso depois acaba atrapalhando um pouco o uso da ferramenta, faz com que alguns dos recursos mais específicos não estejam disponíveis para a aplicação que você quer utilizar aquele website. Então, para você nunca trocar os 2 tipos de site, caso você queira armazenar dados operacionais, informações referentes a projetos e a processos da sua equipe, você deve utilizar o site de equipe. Já para informações, para dados que são mais referentes ali à parte de comunicação organizacional, por exemplo, as notícias de atualizações da sua empresa, um portal interno para dar boas-vindas aos novos colaboradores, isso tudo se encaixa melhor em um site do tipo comunicação. Depois de escolher o tipo de site, você tem que escolher o template que vai ser aplicado. O SharePoint traz uma série de templates já prontos, com estruturas, por exemplo, para a parte de planejamento de eventos, de onboarding, ou seja, recepção de novos membros na equipe, enfim, são várias opções aqui de templates. Caso você esteja começando a utilizar agora, queira aprender a utilizar o SharePoint, construir uma coisa do zero, eu recomendo que você utilize o template do tipo Standard. Então esse é o template padrão do SharePoint e para criar o seu site, basta clicar aqui em Use Template. Agora nós temos que escolher um nome para esse site. Eu vou seguir com o nome Squad Hub. Podemos também adicionar uma descrição para esse site e precisamos de um e-mail de grupo. Então vou usar o Squad Hub Underline, tá? Só Squad Hub ele não deixou. Agora vamos seguir com a criação desse site. Podemos configurar a parte de privacidade, se vai ser um site privado ou um site aberto, e temos também a escolha do idioma. Vou seguir com esse site em inglês mesmo. Podemos agora adicionar nossa equipe. Caso você não queira trazer ninguém da equipe para dentro do site, basta esperar o SharePoint acabar de carregar o site e clicar aqui em finalizar. Agora nós estamos sendo levados para o nosso site, onde nós podemos passar a olhar para o segundo elemento fundamental aqui dentro do SharePoint. Então, imaginando aqui que você criou o site para a área comercial da sua empresa e que a área comercial trabalha com um grande volume de informações de clientes,
como por exemplo contratos, tá? Então toda venda envolve também a assinatura de um contrato e a organização dessas informações. Esses contratos que foram assinados precisam ficar salvos em algum local bem organizado, algum local seguro e com fácil acesso para os membros da equipe que devem ler ou poder baixar esse contrato. O SharePoint tem um elemento ideal para isso, que são as bibliotecas de documento. Voltando para o nosso site, para criar um novo elemento, basta vir aqui no canto superior, no botão New. Selecionando esse botão, nós temos um menu de elementos do SharePoint e podemos agora criar uma biblioteca de documentos, selecionando aqui em inglês a Document Library. Aqui, de novo, você pode selecionar um template para sua biblioteca de documentos. Eu vou seguir com uma biblioteca em branco e podemos dar um nome para essa biblioteca. Eu vou chamar a nossa de Contracts. Então, mantendo o padrão inglês, vai ser a nossa biblioteca de contratos de clientes. Temos aqui a nossa biblioteca e para adicionar um novo arquivo, você pode vir aqui em New e selecionar o tipo de arquivo que você deseja criar ou então fazer o upload de um arquivo que você já tem acesso. Então, clicando aqui em Upload, temos a opção de subir arquivos diretamente da nossa máquina, vindo aqui em Files. E depois de subir um arquivo, ele fica disponível para as pessoas da equipe que você determinar terem acesso para, por exemplo, visualizar, fazer alterações ou então baixar esse documento. E o que é mais interessante, que é realmente uma das grandes vantagens do SharePoint, é que você tem um alto nível de segurança e de customização nessa parte de gestão de usuários. Então, você pode determinar que apenas alguns usuários específicos possam, por exemplo, editar os documentos. O restante pode apenas ler e baixar, ou então não pode nem baixar os arquivos, pode apenas visualizá-los, tá? É por isso que o SharePoint é utilizado até por grandes empresas da área financeira que trabalham com uma série de dados sensíveis. Se você quiser aprender mais sobre como fazer a gestão de usuários dentro do SharePoint, temos uma aula completa sobre isso na nossa formação em SharePoint, que está aqui na descrição dessa aula. Agora, caso você queira fazer a gestão de informações que não são documentos, como por exemplo informações operacionais, os contatos dos seus clientes, por exemplo, nós temos um terceiro elemento dentro dos sites do SharePoint, que são as listas. Eu voltei aqui para o nosso site do SharePoint, tá? Eu saí da biblioteca de documentos, fiz isso basicamente clicando aqui na aba Home, que fica nesse menu da esquerda, que é o menu de navegação do nosso site. Eu posso ver nele a biblioteca de documentos Contracts, que nós acabamos de criar. Vou até clicar nela, clicar de novo aqui na aba Home, estamos de volta ao menu inicial do nosso site Squad Hub e agora vamos criar uma lista, vindo aqui no botão New, selecionando essa opção e o primeiro elemento que temos nesse menu é o elemento da lista. Vamos então criar uma lista, ela pode ser feita a partir do zero ou então a partir de um arquivo Excel ou arquivo CSV, tá? Então você pode reaproveitar alguma planilha que você tenha no Excel para criar a sua lista. Eu vou seguir com uma lista a partir do zero, vou chamar essa lista então de Contacts e agora vamos seguir para a criação desse elemento. Vai vir uma lista padrão do SharePoint, ela traz um elemento chamado título e nós podemos adicionar novas colunas. Clicando aqui então em coluna, para a nossa lista de contatos podemos adicionar, por exemplo, o endereço do cliente utilizando uma coluna do tipo location. Então você pode escolher sempre a coluna que melhor atende ao dado que você quer registrar. No nosso caso, vou utilizar a coluna location para salvar o endereço. Eu vou chamar aqui de address para manter o padrão em inglês. E agora vamos salvar essa coluna. Ela já aparece dentro da nossa lista. Você pode ir então personalizando sua lista, adicionando novos elementos, vindo aqui em Add New Item. Então vou adicionar um contato, vou chamar esse contato de Leonardo e para o endereço eu vou procurar aqui por Brasil. Achou uma churrascaria chamada Brazilian Grill? Vamos utilizá-la então como endereço. Já apareceu o primeiro registro na minha lista, o nome desse contato como Leonardo e o endereço como Brazilian Grill. E você pode então interagir com esse elemento, trazendo novas informações, adicionando mais colunas e até criando formulários dinâmicos, vindo aqui no menu Forms, selecionando essa opção e criando formulários e as respostas já vêm direto aqui para a nossa lista. Agora, caso você queira registrar informações, trazer, por exemplo, instruções detalhadas para sua empresa ou então criar manuais técnicos, passo a passo de como executar etapas dos seus processos, existe um recurso ideal para isso dentro do SharePoint,
que são as páginas. Só antes de falar sobre as páginas, se você ficou até aqui, quer dizer que você está interessado em aprender mais sobre o SharePoint, sobre as ferramentas de gestão. Então aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal para você estar sempre por dentro dos novos conteúdos que a gente vai lançar aqui. Agora, voltando para o SharePoint, eu estou na visão inicial do nosso site, na aba Home, para criar uma nova página. Eu vou vir aqui no botão New, selecionar essa opção e vou utilizar o elemento Page. A criação desse elemento é bem parecida com a dos anteriores. Nós temos que selecionar o tipo de template que vamos utilizar. Eu vou utilizar um template em branco. E a página segue uma estrutura bem parecida com a criação de um website, tá? Quem já utilizou, por exemplo, o Elementor, vai reconhecer bem essa interface. Então você tem os elementos para a criação da página, como texto, imagem, notícias, aparecendo aqui no canto direito, e você tem o conteúdo dessa página aparecendo no canto esquerdo. Então, caso você queira, por exemplo, alterar o título da página, basta clicar nessa parte do título e escrever o seu novo título. Eu vou chamar de Squad Hub News. Então temos uma página de notícias aqui e podemos trazer, por exemplo, texto, conteúdo em imagem, vindo aqui, arrastando a imagem para cá, para uma nova seção desse site, adicionando uma imagem nesse menu de imagens, e assim podemos ir construindo a nossa página. Depois basta vir aqui no canto superior direito para publicar a página, para que ela se torne visível para toda a nossa equipe dentro do site do SharePoint. E não para por aqui as funcionalidades. Caso você queira aprender a automatizar os seus processos utilizando o SharePoint, existe uma outra ferramenta da Microsoft que pode ser integrada ao SharePoint, que é o Power Automate. E eu vou deixar aqui na tela um vídeo com um tutorial completo sobre como utilizar essa plataforma.